E a... Isso, iFood. E a Gabi quase não cozinha, né? Eu não sei se tu cozinha também, Júlia. A Gabi me dava Eu A faço Gabi me dava mais cada salgado e a receita. Gabi faz mais doce. Oh, fechou, né? A mãe que fica feliz, né? Dá uma folga da cozinha. Meu Oi, irmão Dani. gosta de fazer um petit gâteau. É bom. Hoje eu tive cozinheira para fazer o almoço e a Não outra está acredito. fazendo o bolo. Então eu estou de folga hoje. Ai, que fofas! Parabéns, querida. Muita Obrigada. saúde. Obrigada. Ah, essas duas são demais, né? Que legal, ó. Tomara que os meus façam isso também. Cozinhem para mim, pelo menos no meu aniversário. Vamos esperar, né? Vai demorar. Que legal. Bom, gente, vamos começar então, porque tem 16, né? Ninguém sabe a notícia do Pedro, então a gente vai entrar em contato com ele, né? Hoje já tá quarta, ele não veio. Será que ele tá doente? Acho que não, né? Tomara que não. Bom, Pegou corona. então. Não, não, não. Ô, Ele prof, tem bronquite, né? Pode ser que ele tá um pouquinho ruim. Oi. e o mesmo é que se tiver doente, é aula online. Você não precisa ficar falando nada, você desabilita a câmera, você fica parada assim, só ouvindo. É só se a pessoa tá muito ruim, né, Léo? Às vezes tá muito ruim e não consegue, mas vamos ver. Bom, nós tínhamos aqui, gente, na página 154, essa não foi de tarefa no planejamento, mas eu deixei para vocês fazerem, né? A 4 nós fizemos juntos e depois tinha a 5. É isso, né? Quem é que gostaria de responder a 5? Como é que ficou? A 5 está dividido por cores, né? Então, teria que colocar. Então, eu Quer? tive que sair, ontem tive que sair mais cedo, daí eu reassisti o finalzinho da aula, né? Daí, daí eu tentei fazer aqui, daí eu quero falar como que eu fiz. É a B, né? Tá. Que a tu já fez ali na última aula. Eu não sei se eu fiz a A na última aula. Eu não fiz o exemplo, só eu fiz a A também? Fiz, né? Eu acho que sim. É que também, prof, eu não entendi. Eu não entendi direito, tipo, comprove geometricamente, assim. Eu não entendi pelo Não, que... Daí eu só fiz a expressão numérica, assim, mas eu não entendi como é que comprova É que na realidade, a geometria já está aqui, né? Na figura. Tu que vai ter que colocar aqui os valores, né? O valor da linha, o valor da coluna. Sim, e ele está dividido pelas cores, né? Numérica, eu botei isso e a expressão numérica. Isso mesmo. Eu vou pegar o quadro aqui para ir escrevendo para a gente. Beleza. Só um pouquinho que tem alguém entrando aqui. Só um minutinho. Tá. Só um pouquinho. Rapidinho. Tá. Agora A Lani está entrando. Sim. Como é que ficou, então? Depois eu mostro o quadro para quem não pegou, tá? Então, tínhamos... O que tu colocou aqui na figura? Eu vou fazer o desenho dela não pelos quadradinhos certos, tá? Bem certinho, porque senão leva tempo. Mas como é que tu colocou aqui? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Tá, aqui tá como se fosse a figura. O que tu colocou aqui? Tá, daí aqui eu coloquei 4. Isso. 4 porque são 4 linhas, né? É. Daí tu falou que podia colocar 4 do outro lado. Eu falei, deve ter gente que botou 4 ali, então também botei 4 do outro lado, né? Só pra não confundir. Daí eu botei o 2 ali em cima do amarelo. Porque são duas colunas, muito bem. Colunas, e também botei 5 em cima do negócio, porque são 5 colunas. Perfeito, essa parte ficou certinha. Daí aqui tu podia ter somado, né, o inteiro, se quisesse, que daí 2 mais 5 dá 7, né? Como é que tu fez daí? Putz, eu acho que eu fiz uma coisa de errado, prof. Tá, mas tenta aí que a gente vai ver. Eu acabei de perceber. Acabei de ver que eu não botei o finalzinho ali embaixo, sabe? Tá, mas a gente continua juntos daí. Como é que tu começou? Tipo, daí eu fiz 2 vezes 4. É uma primeira... 2 vezes 4. Peraí, vou botar aqui embaixo. Mas botou no parêntese ou não? Não. Teria que colocar. Primeiro teria que começar com 4, no caso, por quê? Porque é 4 para todos, né? É 4 linhas
vezes. Daí, o que vai estar dentro do parêntese? 2 mais... Acho que é porque, tipo, ele fez 2 vezes 4 mais 5 vezes 4. Sim. Que também é a sua opção. Exatamente. Tu fez a outra opção. Vamos pela tua primeiro, então. Pode ser, Ravi, pode ser primeiro também, porque na realidade ela é igual, né? Então, pode falar a tua primeiro. 2 vezes 4 mais 4. 5 vezes 4 também. Sim, mais 5 vezes 4. Tá. Tipo, agora que eu vi que eu não fiz o negócio de baixo, daí acho que vai estar errado, daí deu 28. Não, 28 tá certo, como tu chegou. Como é que eu iniciaria? Eu iniciaria assim, ó. Por que iniciar pelo 4? Porque o 4 ele é igual, porque é o número de colunas, então 4, tá? Daí eu começaria pelo parêntese, vezes. Tudo que tem, ó, dentro aqui, ó, é 4 vezes, porque são 4 linhas para todos. Então, 2 mais 5, certo? Daí, como é que ficaria? 4 vezes 7, que dá 28. E podia ter feito do teu jeito também, Javier. Só que daí, ó, o 4 quer dizer que tem 4 linhas. Eu fiz das duas maneiras na A e na B. Tem que fazer das duas maneiras, isso mesmo. 4 linhas da quatro linhas da cor amarela, de 2 colunas, e 4 da... Que cor é? Marronzinha. Então, 4 é a mesma coisa que 4 vezes 2, mais... Põe o quadro mais pro lado que não dá pra ver. Já coloco, só um pouquinho. Pronto, 4 vezes pra 5. cima. Ó, não, eu não tô... não coloquei ainda, não tô mostrando ainda porque eu tava fazendo aqui. Então, como é que poderia ficar, ó? 4 vezes, porque é 4 colunas, 4 linhas, desculpa, né? Tanto da amarela como da marrom, só que tem 2 colunas amarelas e 5 marrons. Então, 4 vezes 2 mais 5, daí a gente tem que resolver primeiro o parêntese, que vai dar 7, né? 4 vezes 7, que dá 28, e depois tirar do parêntese. Daí é 4 vezes 2, mais 4 vezes o 5. 4 vezes... Aqui a gente pode fazer na mesma linha. 4 vezes 2 dá 8, mais 4 vezes 5 dá 20, que dá o 28. Opa, esse 8 ficou horrível. Quem é que conseguiu? Quem chegou? Só dá um certinho aí. Alguém não chegou e não entendeu? Eu cheguei no Não 28, só que, tipo, do meu jeito ali que eu falei, prof. Tu só não fez o parêntese, né? Prof, Oi, Bia, pode falar. eu só tenho uma pergunta. Pode perguntar. Não é sobre isso, é porque na segunda você disse que você ia explicar sobre os números primos. Eu não sei se era isso. Não lembro muito Na bem. realidade, os números primos eu relembrei na outra aula, né? Lembra que eu relembrei ele porque a gente viu no 4º ano, né? Mas tu não conseguiu fazer aquela questão, não tem problema. Que só são divisíveis por um. Eu consegui. E, prof, essa daí eu não entendi muito bem, mas eu até que consegui fazer. Tá. Então, Bia, eu vou colocar a letra A, eu vou pegar de exemplo de novo para a gente ver de novo, tá? Só um pouquinho. Para te entender bem. Ela é bem simples, na realidade. Ó, então aqui, ó, é a figura A, tá? Eu não vou colocar o número 7. Bom, 1, 2, 3 e depois é 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu ver se deu certo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. E aqui é 6. Essa é para ser o primeiro exemplo, tá? Que não tá muito bem lindo, né? O que a gente tem aqui, ó, Bia? Então, quantas linhas a gente tem? Uma linha e 2 linhas. 2. Tá? Vezes. Como é 2 linhas, tanto para o marrom como quanto para o azul, certo? Então,
a gente pode escrever no parêntese ou não, tá? Só que a gente vai ter que separar aqui. Primeiro no parêntese, eu gosto de fazer duas vezes a cor marrom, ó. Daí a gente tem que colocar aqui o 2, ó, e o 2 para representar duas linhas. Até aí tudo bem, né? Tudo bem, Bia, por enquanto? Beleza. Daí tu tem que ver quantas colunas tem amarela. 1, 2, 3, então aqui vai o 3. E quantas tem azuis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o 6. E depois colocar essa geometria na expressão, tá? Duas linhas vezes 3 colunas amarelas, mais 3, amarelas não, marrons, mais 6 colunas azuis. Fecha, tá? E resolver a expressão. Como é que ficaria daí? 2 vezes 9, né? 6 mais 3, que é 9, que dá 18. E depois tirar do parêntese, Bia. Como é que a gente tira do parêntese? Tudo que está dentro do parêntese é 2 vezes. 2 vezes 3 e 2 vezes 6. Então, a gente faz 2 vezes 3 mais 2 vezes o 6. 2 vezes o 6. Então, vai dar 6 mais 12, que dá o 18, tá? Deu para entender? Prof, eu só tenho uma dúvida aqui, mas eu entendi sim. Fala aí. É Pode porque falar. você falou marrom, mas não é roxo e azul? Pode ser. É que no meu ali tá meio. Ele tá para um roxo, porque o outro tá mais para marrom. Isso aí. Eu confundi Mas- a B com a A, porque uma tem marrom e a outra tem azul. Ah, perdão, eu tô falando da A, tá? Que ali tá um roxo, eu acho. Mas deu para entender agora, ó. Esse 2 aqui tá equivalente às duas linhas, e esse aqui é o número de colunas. E por que não pode ser igual o número de colunas? Bom, ó, aqui é 9, né? Então, 2 vezes 9 já dá os 18. Só que por que a gente tem que separar? A gente tem que separar porque é cor diferente e porque é uma expressão numérica, né? Tá? Tranquila essa parte? Posso ir adiante? Todo mundo entendeu? Isabela Martins entendeu? Eu vou ali Sim, pegar. prof. Tem certeza? Sim, meu pai me explicou. Tá. Duda? Não entendeu, Duda? Gente, vocês têm. Quem não entendeu tem que me dizer, porque daí eu explico de novo. Ô, prof, Marco entendeu? Eu não entendi a B. Sim, prof, sim. A B, amarelo e marrom? Isso. Que a gente fez ali? É a mesma coisa. Eu vou explicar de novo ela, então. Se a gente não der conta do planejamento agora, nessa aula aqui não tem problema. Até sexta a gente dá conta. Ou semana que vem. Vamos ver. Então, aqui, ó, a B, Isabela, é a mesma coisa, tá? Ó. Só que a B a gente tem aqui amarelo e tem marrom, tá? Então, aqui, ó, duas. Tá, eu não vou separar direitinho. Mas assim, ó, aqui eu tenho duas colunas que é na vertical amarela, certo, Isabela? Então, aqui vai o 2. E quantas marrons tem? Conta ali. Conta no teu livro. E fala para mim. 20. Não. Quantas colunas? Não quadrinhos. Quantas colunas? Coluna é a faixa inteira. 5. 5. Então, é isso que tu tem que colocar aqui no início. Tá? Depois, quantas linhas tem no total da figura toda? Só o número de linhas. Uma. Ó, eu vou contar aqui contigo. 3, 4. Eu vou contar. Isso, ó. Uma. Não importa a cor. 2, 3, 4. É tudo coluna. É tudo linha, desculpa. Isso aí. Então, aqui vai o 4. Ó. Eu coloco o 4 aqui também para não se confundir na hora de escrever. Então, como é 4 linhas para todo mundo, a figura não tá igual, tá? Ela ficou até bem errada. Ela ficou bem... Teria que estar mais esticada, né? Ó, tá? Mas analisa pela tua ali.
4. Daí, como o número de linhas vai ser igual, a gente começa pelo número de linhas. 4 vezes. O que tu vai colocar no parênteses, Isabela? O número de coluna? O número de colunas. Muito bem. Qual é o número de colunas amarela? O número que está aqui, ó. 2. 2. Mais o número marrom. 5. 5. Ótimo, Isabela. Então, agora tu vai resolver. Tu já sabe que a primeira orientação é resolver primeiro o que está no parêntese, tá? Então, tu vai ter que escrever 4 vezes 10. Certo? Que vai dar... beleza. Não, eu fiz alguma coisa errada. É 7 aqui. Eu fiz 2 vezes 5, mas não é vezes. É mais. Dá 7. Então, 4 vezes 7, que dá 28. Que fechou ali, tá? E daí, tu vai ter que fazer tirando do parêntese. Como é que tu tira do parêntese? 4 vezes o quê? 4 vezes o primeiro número que tá dentro. Qual é o primeiro? O 2. 2. Mais o quê agora? Como é que tu finaliza? 4 de novo, né? 4 vezes o 5, tá? Que vai dar, ó, 8 mais 20, que vai dar 28. Ó, Isabela, sabe como é que tu tem que pensar, tu e os colegas, é assim, ó. Quando eu tenho parêntese, ele me diz que tudo que tem dentro do parêntese é 4 vezes. Tudo que tá ali dentro. E é a mesma coisa, e se depois tu separar, tu tá sabendo que, ó, tem 4 linhas. 4 linhas da cor amarela, mais 4 linhas da cor marrom. É isso aqui. E aqui tá dizendo a mesma coisa, ó, são 4 linhas amarelas, mais 4 linhas marrons. Fechou? Fechou. E Ótimo. eu tenho outra pergunta também. É que ontem tu lembrou os primos primários, né? Números primários. Os números primos. Isso, Não, só que os eu não números entendi. primos. Tá. A gente já vai chegar lá, eu já te explico de novo, tá bom? Tá. Fica tranquila. Bom, tinha essa segunda aqui, ó, que é um cálculo mental. Essa aqui é a propriedade distributiva. Essa propriedade a gente já trabalhou antes. Ela trabalha a propriedade distributiva lá na adição, ela trabalha na multiplicação, para quando chega na expressão numérica aqui, vocês consigam fazer, tá? Então, eu vou explicar aqui de novo, vou falar de novo, ó. 6 vezes 25. O que aconteceu aqui, ó? O 25, ele foi decomposto. Como é que ele foi decomposto? 20 mais 5, que é 25, né? Então, ó, daí faz a mesma coisa que a gente fez ali, ó. 6 vezes o 20, que dá 120, e 6 vezes o 5, que dá 30, e soma. Aqui, 3 vezes 126. O que foi decomposto no parêntese, ó? Foi decomposto 126. Não é uma centena, 100, mais 20, 2 dezenas, 20, mais 6 unidades, que é 6. Todo mundo consegue entender isso, gente? A decomposição? De primeira... Agora eu não lembrei como era. Prof, Lembrou? Ótimo. Prof, de primeiro eu entendi, mas depois eu olhei os atalhos assim e fiquei perdidão, não entendi nada dos atalhos assim que eles mostraram. Eu fui lá, eu pedi ajuda pro meu pai, daí, tipo, ele me explicou um negócio lá e daí eu entendi, por causa que, tipo, o negócio, ele tá meio que apontando, tipo, por exemplo, ali no primeiro, o 4... Daí ele tá apontando, eu achava que ele tá apontando pro 35, mas na verdade ele tá apontando pro 30. Pro 3. Pro 30, isso. Na verdade, por causa que daí ele é a dezena. Daí eu entendi que é dezena, centena, unidade, daí eu consegui fazer. Muito bem. Daí eu consegui isso fazer mesmo. Tranquilo todas as atividades. Ótimo, Ravi. Ó, eu vou relembrar então aqui um exemplo, tá? Eu vou pegar o maior, que é 3 vezes 126. 3 vezes 126. Isso aqui a gente já aprendeu. Só que a gente lembra na hora que faz e depois esquece. A gente aprendeu a decomposição de um número. A gente sabe que aqui, ó, dá para ver, né? Que aqui o primeiro número é unidade, dezena e centena. Então, a gente vai decompor, tá? 3 vezes. O que eu vou colocar no parêntese? Uma centena,
que é quanto? 100 mais 2 dezenas, que é 20, mais 6 unidades, tá? E daí vai somar, vai multiplicar. 3 vezes 100, 300, mais, eu sei que o Ravi se confundiu, foi lá embaixo depois, eu já chego lá. 3 vezes 2, que dá 6, mais o zero, vamos utilizar o cálculo mental que a gente já aprendeu, né? Mais 3 vezes 6, que dá 18. Depois a gente tem que juntar tudo isso, né? Que vai dar 360, não, 70, né? Porque tem o 1 aqui, ó, e 8. 378. Não impossibilita vocês de colocarem na horizontal, montar a conta, tá? Pode botar 300 mais 60 mais 8 para ficar mais seguros. Essa aqui tudo bem. Essa segunda aqui, ó, na primeira, ela está utilizando o parêntese. Depois ele dá a flechinha, que é 4 vezes 35, tá? Então, o que foi feito aqui, ó? 4 vezes o 3, que o 3, na realidade, ele está no lugar da dezena, como o Javier falou bem. Então, tá muito escuro para vocês ou dá para enxergar? Tá tranquilo de enxergar. Tá bom. Tá. Que é 3 dezenas. Ótimo. E aqui é 5 unidades, que eu esqueci de abrir a janela de novo, Dani, mas beleza. Então, ó, e vai ser 4 vezes 5. Ele só usa uma flechinha. Quem não quiser usar flechinha nem precisa, tá? Então, 4 vezes 3, na realidade, como o Javier falou, tem que cuidar, porque não é 12. 4 vezes 3 é 12. Mas ele é 12 mais 0. Por quê? Porque ele é dezena, né? Isso. Esse 3 aqui, ó, gente, para quem não lembra, ó, ele é 30. Porque, ó, ele tá unidade, dezena, né? Então não pode esquecer disso. Quem quiser, ó, coloca o númerozinho em cima para não esquecer. Não custa colocar. Leva um pouquinho mais de tempo, mas assim vocês não vão se perder, né? Eu prefiro sempre fazer do mais garantido. Se fosse em sala, eu ia pedir para vocês fazerem. Aqui eu não consigo ver se vocês estão fazendo. Mas sugiro, então, né? E depois o 4 vezes 5, que dá 20, tá? Que dá o 120. Entenderam ou preciso dar mais um exemplo antes de começar na correção? Entendi, prof, agora. Mas Tá. a prof, 120 mais 20 não é 140? É, 140. Me confundi aqui. Ó, gente, quem não entender, a metodologia sempre me fala. Não adianta vocês ficarem com dúvida aí. Eu entendi. Bom, gostei de ti, Isabela, hoje, tá? Eu não entendi aqui nem aqui. É isso aí, tá? Então, o primeiro, ó, é 5. A primeira agora que vocês tinham que fazer. Vezes 43, tá? Então, podia fazer a flechinha se quisesse. Quem é que lê a primeira? Eu posso ler? Pode. E eu posso ler bem, então. Pode. Tá, 5 vezes 4 dá 20, mais o 0 dá 200. Isso, não esquece que é uma dezena. 5 vezes 4 dá 20, mais o zero, porque é uma dezena, né? Ó, coloca aqui 40, ó. Tá? Vai dar 200. Muito bem, Yasmin. Mais O 5 vezes 3, que dá 15. e daí dá 215. 215. Muito bem. Javier, a segunda. Ela é 7 vezes 14. Eu vou deixar aqui ainda para quem quiser copiar. Vai lá. Beleza, aqui. Peraí, professor, deixa eu ver um negócio aqui. Tudo bem. Acabei de ver, prof, que agora mesmo depois de eu entender, eu acho que eu fiz errado de novo, sabia? Tá, mas tudo bem. Agora tu já entendeu, então tu reformula na hora. Eu te ajudo. 7 vezes 1. O 1 é dezena. Então 7. fica quanto? Fica 70. 7 mais o zero. Isso, mais o zero da dezena. Muito bem. Ó, lembrando que a dezena, então, é 10, né? Agora mais 7 vezes 4. 7 vezes 4, 28. Muito bem. Quanto que ficou, então? 7 mais 2, 9. 98. Acertou? Pior que não, professor, porque tipo, eu entendi isso aqui, tipo, não botei o zero, só por isso. Tipo, do 70, assim.
Isso aconteceu Te esqueceu. tipo, aconteceu a mesma coisa na primeira. Em vez de botar 200, eu tinha botado 20, sabe? Entendi. Isso vocês têm que cuidar, porque assim, ó, o que que acontece, ó? O conteúdo que a gente vai aprendendo no 4º ano, ele se repete no 5º, ele se repete no 6º, ele vai se repetindo. Só que vai aumentando o nível de dificuldade de acordo com a idade que vocês têm, que vocês conseguem entender. Então, assim, ó, a gente já aprendeu no início do 4º a ordem dos números, a classe, né? No 5º a gente aprende, no 6º vai relembrar de novo. Então a gente tem que cuidar para não esquecer, né? Porque aqui, ó, o 122, se eu precisar decompor, é isso aí, né? A gente já sabe, só que a gente na hora ali pode esquecer. Então aqui, ó, quem é que fala esse aqui? Para mim é 8 vezes 122. Aqui é para usar a propriedade distributiva, né? Alguém quer falar? Galera, tem um monte de gente que não está participando aí. Não tem ninguém aí que é voluntário? Vai, Alanis. Se ninguém quiser, eu posso. Ah, Ó, prof, então já vai. eu acho que eu consegui fazer sim, sabe? Esse negócio do 0. Então vamos lá. Como é que ficou aqui? 8 vezes uma centena. Quanto ficou? Ficou 800 para mim. 800, ótimo. Mais 8 vezes 2 dezenas. 8 20. vezes 2 é quanto? 20. Não, peraí. 8 vezes 2 é quanto? 8 vezes 2 é 16. Mais o 0, porque é uma dezena. 160, né? Parece um... Ah, claro, sim, meu Deus. Sim. Não importa assim, ó, errou ali na hora. Tudo bem, o importante é que tu tá entendendo e vendo o que tu errou. Isso que é legal, Sim. tá? Então aqui é 8 vezes 2. Mesmo. E daí 8 vezes... Aqui... 8 vezes 2, 16. Daí você botar 16 no final. Isso, e depois somar tudo, né? Uhum. Que dá 976, né? Isso. Agora tem o último, tá? Que eu vou colocar aqui no canto para quem estiver copiando. Então, isso aqui não tem mistério, só que não tem que cuidar para não se confundir. Matemática é isso. Precisa de calma e de atenção quando está fazendo. E não adianta, gente, chegar e copiar aqui na hora da aula. Ah, a Andriele não está vendo, então eu não vou fazer a tarefa e eu vou copiar só na hora da aula ali. Galera, daí não vai aprender. Sempre tem que fazer antes, tentar, né? Tentar fazer. Se tiver dúvida, tudo bem, circula, mas não vir para fazer tudo aqui na aula. Daí vocês não vão entender. Daí vocês estão caindo de paraquedas, né? Por isso que vai o planejamento. 35 vezes 6. Então, ó, aqui só inverteu o lado, mas é a mesma coisa, tá? Ficou 6. Na hora 3 que eu pensei naquela regrinha, tipo, a ordem dos fatores não altera o produto. Daí só fui fazer. Viu como vocês sabem bastante coisa? Ó, vocês vão acumulando os conteúdos, vão aprendendo. Então, 3 vezes 6 dá 18, mais o 0, porque é uma dezena, 180, mais 3 vezes 6... 3 vezes... Opa, 5, até eu confundi. 5 vezes 6, que é 30, tá? Quanto que dá a conta daí? 210, né? Isso, 210. Ô, prof, se a Oi. pessoa não soubesse como fazer desse jeito, tinha um jeito que eu descobri depois, que era bem mais fácil. Que ali nas contas de exemplo, tem 6 vezes 25. E daí, se você adicionasse 10 no 25, ficava 35. Então, 10 vezes 6 dava 60. Sim. E daí, Mas só no que... resultado daquela dava 150, mais 60, 210. Mas só que como ela é uma propriedade distributiva e faz parte das expressões numéricas, não esqueçam que não vale o cálculo mental, né? Senão estaria escrito ali. Claro, aqui ele é um cálculo mental, mas precisa ter aquele númerozinho embaixo, né? Então não chega a ser um cálculo mental, porque tu vai calcular ali mental que tu não vai armar a conta, mas tu vai ter que colocar que 5 vezes 40 vai dar 200, né? É uma expressão numérica. Na hora que eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, mas para quem ensinar isso se não pode fazer cálculo mental no...
Ele é um cálculo mental entre aspas, né? Mas isso não Bom, pode fazer na aqui, expressão ó. numérica, né, prof? Oi? Isso não pode fazer na expressão numérica, né? Não, não pode. Aqui, gente, ó, foi retomando múltiplos e divisores. Eu falei no início, né? Falando de múltiplo individual e divisor individual, não tem problema. Agora, na hora que mistura tudo, às vezes se confundem. Então, aqui, ó, nós temos uma balança que não tem nada em cima de peso. Nós temos a segunda, que ela tem uma caixinha, é uma caixa, né? É uma caixinha que é 40. Depois foi aumentando sempre uma caixinha, mas não tem valor, tá? Ô, prof, quando Quais eu olhei, números? eu pensei que eram dois blocos, um em cima do outro, aí eu fiquei, ué. O desenho tá meio. Eu fui olhar no livro também, porque aqui na imagem fica meio difícil. Então, esse tá bem simples, né? Quais números as 5 balanças vão registrar? O primeiro, qual foi? Pode falar alguém. O primeiro foi 0. O segundo. A segunda. 40. 40. 40. Depois. 80. 80. São 2 caixinhas, 80. Depois. 120. 120. E por último, 160. 160. Muito bem. Que nome pode ser dado a isso? O que a gente acabou de obter? Múltiplos de 40? Os múltiplos. Muito bem, os múltiplos de 40, porque ele começou na 0, 40, de 40 em 40. Muito bem. Na hora que eu fiz, eu fiquei ali pensando, meu Deus, mas o que pode ser isso? Daí eu falei, já sei. Mal sabia eu que tava tudo Isso errado. aí. Números pares, eu pensei na hora, assim, números pares. Daí, ó, tem que dar uma coladinha. Olha o título sempre do que vocês estão fazendo. Daí já dá uma lembrada. Continuando a colocar caixas iguais a essas na balança, pode registrar 220? E aí? Eu coloquei que não. Eu também botei que Não. não, porque Não, porque Ele não é múltiplo de 40. E o 6 vezes 40 vai dar 240, então não tem como dar 220. Porque Muito ele não é bem, múltiplo de 40. Eu escrevi Porque não bem é assim, múltiplo de 40. eu escrevi bem assim, não, ponto. Eu fiz as contas. Ai, ó, tá, isso vale aí no teu livro aí sozinho. Ó, como é que a gente justificaria? Não, pois não é múltiplo de 40, né? A gente podia ir verificando de 40 em 40, ou podia dividir 200 por 40, né? Não vai dar divisão exata daí, né? Dividir 220, né? Vai sobrar 20, né? Então não é múltiplo, beleza. Até aí tudo bem, né? Acredito que sim. Daí depois aqui também tá tranquilo, ó. Arnaldo tem um rolo de fitas com 8 metros e pretende vendê-lo inteiro ou cortado em pedaços, todos com medidas iguais em metros, ó. Então, ele tem um rolo com 8 metros. Já tá te dando o final do metro. Ele tá te dando o final do rolo. E tudo que a gente sabe o início e final, múltiplo, a gente não sabe o final. A gente sempre multiplica por quanto quiser. Oi. Pode me falar de novo a C da 1, que eu não consegui ouvir muito bem? Pode. É não, porque 220 não é múltiplo de 40. Ô, prof, Oi. nessa só fiquei tentando entender pra que o presente. É só para uma ilustração, né? Porque ele quer fazer, de repente, caixa né? de presente com laço de fita. Mas pra que Isso. ter 8 metros de fita de presente? Você vai Não, é porque presentear ele a vende sala? 8 metros na loja, né? Você vai presentear Na a loja, sala? pode ser, né? Então, um pedaço tem 8. Se a gente dividir em pedaços iguais, quantos pedaços terão 4? 2. 2. Quantos pedaços terão 2? 4. 4, né? Porque é 2, 3, 6, 8. E quantos pedaços terão 1? 8. 8.
8. Então, o que a gente conseguiu? Qual é o nome dado ao número que indicam os pedaços de fita? Divisores. Tudo que... Isso, ótimo. Os divisores. Os divisores de 8, né? Porque é o máximo. Eu nunca me esqueci daquela regra. Nessa eu tinha botado D entre parênteses 8, dois pontinhos, aí a resposta. Isso, então fica... Quais são eles? São 1, 2, 4 e 8, né? Agora, ó, múltiplo de 12. Ele botou múltiplo e divisor bem juntinho para ver se vocês não se confundem. Galera, sempre que eu dou uma prova, uma atividade sobre isso, tem gente que se confunde na hora e coloca divisor, múltiplo e múltiplo. Então, assim, ó, para não confundir divisor, sempre coloca o 1 e o número que eu pedi. Se é o divisor de 12, começa, dá o 1 e o 12, porque a gente sabe que ele tem fim, ele tem um limite, né? Daí não tem erro na hora de fazer. Tem que prestar sempre matemática e atenção. Múltiplos de Depois 12. das férias eu tinha esquecido que era divisores e múltiplos. Eu fiquei uns 5 minutos só olhando as outras páginas para lembrar. Mas é isso mesmo, Yasmin, ó, tu foi e buscou. É assim que funciona. Então, os múltiplos de 12. Deixa eu ver aí quem que vai me dizer. Bia, múltiplos de 12. Ó, pode me dar os 3 ou 4 primeiros, que a gente já sabe. Lembrando que o múltiplo começa sempre pelo 0. Zero. Divisor não tem. Isso. Pode ser, Bia? Então vai. Eu acho que a Bia tá... Oi. Eu não queria agora. Pode ser em outra. Tudo bem. Pode. Alanis, eu gostaria que tu participasse. Porque tu estás dançando. Hã? Não, tudo bem dançar, mas tu tá entendendo aí? Ah, tá. Alanis, tu tem que fazer as coisas direitinho, tu já tá sem livro, né? Fernanda, os múltiplos de 12. Tá bom. É 0, 2, 4, 6, Não, os 8, múltiplos de 12, querida. Os múltiplos de 12. 0, 12. Ah, tá. Pode eu posso falar 0, 12, agora? 24. Isso. Daí depois seria 36, né? Isso, daí de certo. 48. Muito bem. Agora os Não, que eu me confundi que eu tinha divisores. feito antes. Tudo bem. Os divisores, então, é os números que a gente pode dividir, que ele pode ser dividido e não vai dar resto zero. E vai, perdão, e dá, não tem resto, né? É exato. Começa com o 1 e o máximo é o 12. Quais outros números a gente pode dividir o 12 e não vai sobrar resto? Quem me diz? Eu posso agora? Pode ir, Bia. Lembrando que tem que pôr o D. Só um pouquinho, Bia, desculpa. Eu vou mandar uma atividade logo, logo. Então, tem que pôr o D, entre parênteses, o 12, tá? Uhum. Pode falar. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Ótimo, muito bom. Divisores de 25, quem vai? Eu posso ir. Pode. Tá bom. Divisores de 25. 1, 5 e 25. Muito bem. Agora, os múltiplos de 25. Daí, múltiplos, lembrando que vai longe. Pode ser os 5, 4 primeiros. Seria o 0. 0, 25, 50 e 75. Ótimo, muito bem. Tá? Agora temos isso aqui não é novidade por enquanto, tá relembrando, né? Desafio: use 2 destes números para completar a sentença. Aqui a gente tem que descobrir qual fácil, número. Zil. Hã? O desafio foi fácil, Zil. É? Ó, Tipo, então, qual número é divisor de qual? Eu fiz 17 por 111, daí fui testando, vi que não dava. Daí depois peguei 37, fui dividindo, daí por 3 deu, daí eu fiz 37 é divisor de 111. Muito bem. Como é que vai saber? Testando, né? Tem que fazer um teste, é isso Pra aí. mim foi bem mais fácil do que o exemplo do Javier. Porque ele falou que Como é que tu fez? um montão de vezes. Mas pra mim foi mais fácil por causa que eu peguei o número que
vezes tanto dava mais perto. Tipo, que eu já sabia que 30 vezes 3 dava 90. E 7 vezes 3 dava 21. E somando dá. Mas eu acho que o jeito que o Javier, eu acho que o jeito que o Javier fez é mais fácil, tu não acha? Não? Depende de qual número é pra chegar. Depende da rapidez depende. que tu vai pensando nisso que tu fez. Se tu consegue pensar nisso que tu fez rápido, Léo, daí talvez o teu seja melhor. Mas, tipo, se tu consegue, Exatamente, Javier. consegue fazer as contas rápido e testando assim, daí também Tá. o jeito é melhor. Daí Isso aí. Foi boa a tua colocação. Ó, então assim, ó, números primos, gente, nós já vimos ano passado. Os números primos, ele só vai ter de divisor. Quantos divisores ele vai ter? 2. Alguém quer falar? 2. E ele. Sendo que sempre, ó, Isabela, presta atenção, Isabela Martins, sendo que sempre o divisor de todos os números é o 1, e o número primo vai ser o 1, né, porque é divisor de todo, e ele mesmo. Então, não tem erro. Então, os números primos Por são isso quando tem que eles divisor de são somente. primos, porque eles são parentes. Por isso que, exatamente, eles são bem, né, não tem, são só 2, então são os parentes próximos. Então, gente, vamos ir bem rapidinho essa aqui, tá? Deixa eu ver. O que a gente não conseguir corrigir hoje dessa página, tá? Deixa eu ver só uma coisa no planejamento. A gente corrige na sexta. Eu coloquei ali que a gente continuaremos na página 156. Ah, tá. Essa aqui, então, era para fazer agora, certo? Então, não tem, se não der tempo, tudo bem. Tá bom. Eu vou fazer com vocês assim, ó. Eu vou deixar para vocês fazerem em casa a parte mais fácil. Vamos ver. Eu vou mostrar aqui qual que é. 156. Que vocês conseguem fazer sozinhos, bem tranquilos. E daí o que eu achar que é mais complicadinho, que precisa de um auxílio, a gente faz junto. Tem 2 minutos. Se acabar a aula, segura um pouquinho aí. Tá. 156, isso. Eu fiz Tá, assim. se acabar a aula, espera. Essa é para ser na aula, né? No planejamento ali tá em aula. Então, em aula, só que daí eu achava que era pra fazer, porque eu tava já relembrando os números primos na última aula, daí eu falei, ela já tá relembrando assim, acho que é pra fazer, daí eu fiz. Porque eu sei que tem alguém que... Então, assim, ó, quem não fez ainda, ó, vai fazer A, B, C, D, F sozinhos, porque são os divisores. Agora, leia as informações e responda, tá? Daí vai perguntar quais são primos, tá? Quem não fez ainda. Daí vocês vão ver. Vai ser primo os divisores que vão ter, os números que vão ter 2 divisores. Tá bem fácil. Qual que é primo aqui? Só no olhar, qual que a gente sabe que é primo? O 5. O 2, o 5, O 2. o 9. Não, 9 não, 9 tem o 3. O 17 também, né? 15. E o 17. Não, não tem. E o 17. O 15 tem. Vai ser só, os números primos vão ser só o 5, o 17 e o 2, né? Beleza. Daí essas vocês façam em casa. 21 é um número primo? Daí, o que vocês acham? O número... Deixa eu ver se eu entendi. O número primo é um número que só... Ai, eu não entendi muito bem o que é número primo. Tipo, é um número que é mais divisório. Que só é divisível por ele mesmo e pelo 1. Só isso. Assim, ó, na tabuada, tem algum 17? Né? Vai enquanto... Então, é só os números que vão ter divisores. Por exemplo, o 3 é primo? Sim. Porque ele só pode ser dividido por 1 e por 3. O 11 é primo? O 13? O 7. Também. O 7. Qual outro que é primo? Vão falando. 5. O 23. Deixa eu ver aqui na outra página. O 19. 19. Não é. O 19. O 19. Isso aí. Então, eu quero que vocês terminem, tá? Só. O 12 é, aqui tem uma coisa para explicar. O 12 é, né? O
12 não, porque ele pode ser... Mas não, é difícil. Não, é ele dividido pode por 6. Ah, Quer dizer, é por por 2. 2, É, por por dois. 3. 12. É, Gente, só prestem atenção aqui, daí eu vou liberar vocês. Todo mundo só presta atenção, tá? A palavra primo vem do latim primus, que significa primeiro. A partir dos números primos, usando a multiplicação, podemos obter os demais números naturais. Daí sim, tudo bem. A partir de um primo, se a gente pode obter outros números. Por exemplo, como é que a gente obtém o 21? 3 vezes 7 é 21, né? A gente consegue obter o 21. Ou 3 vezes 3, ou o 27. Ah, o 27 é um número primo. Como é que a gente consegue obter o 27? Tá? A gente consegue obter o 27 multiplicando por vários números. 3 vezes 3 é 9, e 9 vezes 3 é 27. Tá? Por exemplo, aqui, ó, tá dando outro exemplo. Todo número composto pode ser escrito numa multiplicação com primo. Por exemplo, o 15, tá? 3 vezes 5, eu consigo obter o 15, tá? Aqui tem números que também não são primos, né? O 8, por exemplo, como é que eu consigo obter o 8? 2 vezes 4, né? Então, o 18, 6 vezes 3. Tem outra forma? Tem. 2 vezes 3 dá 6, e 6 vezes 3 dá 18, tá? Então, aqui só tem essas atividadezinhas, ó. Vocês vão ter que encontrar números que vocês multipliquem e dá 36. Por exemplo, 2 vezes 2 é 4. eu gostei. Daí não vai ter, não vai ter, pode ter vários tipos de cálculo. Por exemplo, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 4 vezes 3, 12. E como é que eu chego no 36? 12 vezes 3 dá 36 também. Então, vocês tentem fazer. Como é que eu chegaria no 14? O 14 é bem fácil. Que dois números eu multiplico e dá 14? Que dois números a gente consegue multiplicar e dá 14? 7 vezes 2? Fala, Duda. 2 vezes 7. Ó, tem que falar. Duda falou certinho ali, ó. Tem que falar. Abre o microfone e fala. Se arrisquem, tá? O 30 eu posso ter de várias formas. Mas como é que é uma forma bem simples de obter o 30? 5 vezes 6. Muito bem. Outra. 2 vezes 15. Isso, tá? É isso que é para fazer, beleza? Vocês tentem fazer essa página e de tarefa ficou, deixa eu só olhar aqui, não saiam ainda. Para sexta, ficou a página do livrinho, que é a 39, que é bem tranquilo. Eu vou dar uma olhada aqui já para ver se tem dificuldade, só um pouquinho. Se tiver alguma dificuldade, eu já sinalizo. 39. Não, ó, a 39 vai estar pedindo para fazer os exercícios de novo, aqueles da propriedade distributiva, que é o que a gente fez no quadro agora, tá? E vai falar sobre o números primos de novo. Beleza? Beleza. Tá. Mas esse exercício aqui tem que cuidar uma coisa, ó. Neste aqui, a gente tem que utilizar, ó, só números que sejam primos. Por exemplo, o 3, eu falei que daria, mas o 2 vezes o 15 não dá, porque o 15 não é primo. Tem que multiplicar só números primos. Então, quais seriam? O 2, o 3. Esse aqui só tem que ser números multiplicados que sejam primos. Então, não vai poder usar o 6, um número que não é primo, né? Vai poder usar o 1, o 2, o 3, certo? Os maiores, daí, pode usar o 5, pode usar o 7, né? Só que não podem usar, por exemplo, aqui o 10 não pode usar, porque o 10 não é primo, né? Então, cuidar como isso. Se alguém se confundir, na hora a gente arruma direitinho daí, tá?
Beleza, gente, estão liberados, podem fazer o intervalo de vocês. Amanhã a gente continua. Quem tiver dúvida, amanhã e na sexta, né? Quem tiver dúvida, anota, beleza? Beijo. O Pedro não veio mesmo, né? Bom descanso, então. Beijão, tchau, tchau. Oi, Valeu, pode falar. valeu. Fui. 2 é um número primo. Isso aí. Porque